Certamente um dos maiores prazeres orquidófilos é quando a gente vê um nosso vasinho coberto de botão, né? A floração de orquídea é tudo que a gente busca ao longo de quando a gente está cultivando orquídeas. Mas por que ela não acontece? Por que o clima pode interferir tanto no cultivo das nossas orquídeas? Olha, hoje eu vou explicar de uma forma muito didática para que você possa entender o quão grave é você cultivar orquídeas que não são para o seu clima. Por qual razão você vê uma pessoa cultivando orquídeas e tendo sucesso com as suas florações? Aí você adquire a mesma orquídea que ela, faz o mesmo cultivo que ela, dá a mesma luz, entrega a rega, os melhores adubos, você é um excelente cultivador, mas não tem as florações. Isso acontece porque muitas pessoas que estão começando, e até aquelas um pouquinho mais velhas, ignoram um fato que acontece dentro do cultivo de orquídeas. Condição climática. Isso implica diretamente entre você ter sucesso ou não com um determinado tipo de gênero ou espécie de orquídea. A condição climática ela não influencia apenas na flora, ela também influencia na fauna. Por exemplo, nós podemos, a gente não vê na praia de Copacabana nenhum tipo ali de pinguim andando, passeando pelas praias. E isso porque os pinguins necessitam de climas muito frios. Eles vivem em climas abaixo de zero. Logo, para que a gente tivesse condições de cuidar de pinguins num país tropical como o Brasil, a gente ia precisar fazer adequações. Montar, por exemplo, um espaço onde esses pinguins poderiam viver, todo ele aclimatizado, com condições de abaixo de zero, né, temperaturas abaixo de zero, para que eles pudessem prosperar num país tropical. Então, temos que entender que pinguins podem até viver no Brasil, desde que a gente prepare uma condição para que isso seja possível. Do contrário, isso é praticamente inexistente, não teria nenhuma condição de acontecer, e se acontecesse, certamente esses pinguins perderiam as suas vidas aqui no nosso país. Para que a gente possa começar a iniciar o seu entendimento, vamos falar da Cymbidium. Uma planta que ela tem as suas necessidades, também com um clima mais frio. E a gente vai começar a compreender o porquê que elas não acontecem de florir ou de vegetar bem em climas mais quentes. A maioria das espécies da Cymbidium, elas são de países asiáticos e também desses climas mais de quente e frio, que sofrem essa alteração climática entre o dia e a noite. Para que se tenha uma ideia, muitas dessas plantas vegetam no deserto, onde ela tem aquela condição quente durante o dia, mas precisa do frio da noite. E no deserto isso acontece. As temperaturas podem chegar facilmente aos 38 graus durante o dia, mas durante a noite elas podem cair abaixo de zero. E isso responde à grande dificuldade que muitas dessas pessoas têm com esse tipo de espécie. Embora essa que esteja na minha mão aqui seja uma das plantas mais fáceis desse gênero, dentro do gênero, a espécie mais fácil é essa que está na minha mão, conhecida como Dorothy Stockstill. Isso porque ela foi passada por uma hibridagem, e essa planta, inclusive, um dos híbridos que envolvem ela é lá da África, ou seja, de uma região onde o clima é mais quente, mesmo durante o dia, assim também como à noite. Com isso, as plantas que envolvem justamente essa espécie eu vou ter muito mais facilidade em cultivar em climas que são quentes. Mas se a gente partir para falar das espécies de Cymbidium, você só vai conseguir realmente cultivar com um bom cultivo, seja de vegetal e de floração, se você tiver realmente a condição de um clima mais ameno para elas. Elas têm que ter o clima frio. E normalmente no sul do Brasil, a gente tem esse clima que durante o dia ele fica ali em torno de 15 a 24 graus e durante a noite a gente tem um clima mais frio. Justamente a época, inclusive, de outono e inverno, que são quando essas plantas costumam florescer. E isso explica o resultado que aquelas pessoas no sul do nosso país conseguem ter com elas. E nós, nessa região mais oeste do nosso país, a capital de São Paulo e tal, cidades do interior de São Paulo, por exemplo, como São Roque, apenas para exemplificar isso, tem condições de muito frio, principalmente na época que essas meninas estão despojando as suas florações. E com isso, essas pessoas, mesmo aqui em São Roque, conseguem ter florações com as Cymbidiums. Eu usei apenas a Cymbidium para que nós pudéssemos tratar da dificuldade que muitas dessas pessoas têm em cultivar orquídeas hoje. Ao ver uma planta numa exposição, ou então ao ver uma publicação, uma pessoa vendendo uma orquídea, você acha bonita e você compra, sem saber se essa planta pode ou não ser cultivada no seu espaço, se o seu clima, a sua condição climática, tanto do seu orquidário quanto da sua cidade, atenderia às necessidades
que essa planta precisa para sobreviver. E eu asseguro a vocês que enquanto vocês não conseguirem entender isso, e principalmente, né, ao gostar de uma planta, estudá-las, dificilmente você vai ter sucesso com orquídeas. Você vai ficar sempre naquela iminência de dar certo por um acaso, comprou, deu certo porque era do seu clima, né, porque aceitou as suas condições, mas muitas outras vezes você vai ter orquídeas dentro do seu espaço que nunca floresceu. Você considera que você tem a luz perfeita, a adubação perfeita, as regas perfeitas, o substrato perfeito. Muitas dessas plantas até vegetam bem. As Cymbidiums, por exemplo, elas vegetam muito bem nessas condições mais quentes. Até porque você lembra que eu falei que lá no deserto ela passa até 38 graus durante o dia, mas ela tem aquela queda durante a noite. Então, em climas quentes, isso não acontece, né? Ela tem aquele clima de 28 a 32 graus, 36 graus durante o dia, e a noite se mantém entre 28, 22, 24, ou seja, não atende à perspectiva que a planta precisa de incentivo para que ela tenha o frio para poder incentivar a floração dela. Já trouxe até nos nossos vídeos aqui no canal, muitas vezes, né, as dicas que a gente pode criar e elaborar para que se tenha até sucesso com os Cymbidiums, por exemplo. Você também deve se lembrar que há pouco eu disse que para a gente ter os pinguins aqui no Brasil, a gente precisa dar condições climáticas. Ou seja, pegar um espaço e aclimatizar, deixar todo ele especial para que a gente pudesse colocar os nossos pinguins para viver lá dentro. As Cymbidiums, por exemplo, se a gente quiser ter, mesmo morando numa situação de um clima muito quente, a gente também pode. Mas a gente também terá que fazer esses investimentos para que esse espaço atenda a necessidade dela. Com isso, a gente vai precisar criar esses mecanismos de criar um espaço onde a gente vai climatizar esse espaço para que durante o dia ela tenha justamente o calor e à noite a gente faça essa condição climática chegar a próximo de 0 grau dentro da onde ela está vegetando para que você possa ter sucesso com ela. E é por isso que às vezes muitas pessoas falam assim, né? Ah, mas todas as orquídeas são possíveis de ser cultivadas. E eu concordo, todas são. Mas nem todas cabem no bolso das pessoas. Porque eu duvido muito também que a gente ia dispor de uma grana, porque isso custa dinheiro, para que a gente pudesse aclimatizar para cultivar Cymbidium dentro de um espaço, não é verdade? Bom, pode não ser bem verdade, né? Se você tem condições, faça. Se for do teu gosto, tudo bem também. Não é o tipo de coisa que eu posso fazer e nem posso investir. Difícil já é montar um orquidário que dirá climatizá-lo e o investimento deve ser uma fortuna. Por isso é que eu faço todas as pesquisas e buscas para ver, principalmente a condição climática que essa planta vive, para ver se eu consigo ou não colocá-la aqui dentro. Outras coisas que também implicam bastante no cultivo das orquídeas e que também influenciam em florescer ou não vegetar bem, né, florescer ou não florescer e também não vegetar bem, é a condição de altitude. Muitas plantas, né, elas estão acima de 2.000 metros acima do nível do mar. Uma altitude enorme. E que essas altitudes dão condições específicas para essas plantas que vivem lá, como alta umidade e muita ventilação. E às vezes, por mais que ela seja de um clima quente, a gente vai trazer uma planta como essa para o nosso espaço e a gente está, por exemplo, como aqui na minha cidade, a 600 metros do nível do mar. E não tem assim uma ventilação, nossa, tão absurda, que venha simular essa condição de vida que ela teria nos seus habitats naturais. Ah, sim, simular. Veja que eu falei sobre a questão do pinguim, a gente tem que simular. Gente, todas as orquídeas que a gente quer cultivar, para que a gente tenha sucesso com ela, é necessário fazer a simulação daquilo que ela encontra na natureza. Então, basicamente, é você pesquisar por essas plantas. Ah, elas têm condições de umidade de 80%. No seu espaço para cultivá-las e ter bom enraizamento, ter bom vegetação das plantas e até a floração, é exatamente essa condição de umidade que você vai ter que entregar. Ah, elas têm alta luminosidade nos seus habitats. Então essa simulação ela vai ter que ser feita através das telas de sombreamento que vão determinar se você vai usar uma tela de 50%, uma tela de 70%, de 80%, para que você justamente faça a simulação dessa iluminação que essa planta encontraria lá. Então muitas das pessoas não conseguem as suas florações, não é porque não conseguem cultivar, não é porque às vezes não entregou a quantidade de iluminação que precisa aquela planta, mas justamente por não compreender esse fato, é um fato, de que muitas dessas plantas não estão aptas a conviver dentro de um clima talvez da sua cidade. E quanto logo você fizer as buscas, né, esse vídeo vem para tentar você a fazer as suas buscas e pesquisas antes mesmo de adquirir e passar por frustrações como essa. Então eu indico que a planta que você está namorando, que está na sua mira para você adquirir no mês que vem, hoje talvez,
que você faça buscas na internet para ver se o seu clima atende às perspectivas de vida dela. Isso responde também a muitas pessoas que falam que não conseguem as suas florações. Deu para entender que não é somente as adubações, as iluminações que interferem sobre as condições de floração da sua orquídea? Por isso que quanto mais estudo você tiver, quanto mais conteúdos como esse você assistir, mais informado você fica, menos propício a errar você também ficará. Bom, pelo menos é o que eu desejo com esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Temos um encontro no próximo vídeo. A gente se vê por aqui. Um super beijo e até lá. Tchau!